Olá, senhores. Meu nome é Elimael, sou professor de Física e nossa aula de hoje é movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado. Função horária da posição e equação de Torricelli. Vamos lá. Um corpo em movimento retilíneo uniformemente variado com velocidade inicial VO e aceleração A tem seu deslocamento descrito pela função do tempo t da seguinte maneira. Então, observe só, de acordo com essa figura, eu tenho um móvel. Esse móvel, quando t for igual a zero, quando o tempo for igual a zero, ele se encontra na posição SO e possui uma velocidade VO. Como esse móvel ele tem uma aceleração, como ele possui uma aceleração, após um tempo, quando ele chegar no tempo t, ele está na posição S e possui uma velocidade V. Então, o que aconteceu com esse móvel? Ele mudou de velocidade. Ele muda de velocidade à medida que o tempo dele vai mudando. E o deslocamento desse móvel, ou seja, a distância que ele percorre da posição inicial até a posição final, que nós chamamos de ΔS, é dada por uma função do tempo, que é a seguinte: ΔS, ou seja, o deslocamento do móvel, é igual a VT mais 1 meio de AT ao quadrado, onde esse ΔS aqui é o deslocamento do móvel, esse VO é a velocidade inicial do móvel, a velocidade com que o móvel inicia o seu movimento. Esse tempo é o intervalo de tempo que ele realiza esse deslocamento. 1 meio de AT ao quadrado, esse A nós denominamos de aceleração do móvel, e esse T é o instante de tempo. Observe que o tempo ele é ao quadrado, então esta função, esta equação é uma equação do segundo grau em relação à variável t. A função horária da posição do móvel, senhores, é uma equação matemática, é uma função matemática que relaciona o quem? Que relaciona a posição do móvel em qualquer instante de tempo. Esta equação serve para a gente encontrar, por exemplo, a posição de um carro, a posição de um determinado móvel em qualquer instante de tempo. Através desta equação eu posso dizer, por exemplo, a posição do móvel é igual a 10 metros quando o tempo for igual a 1 segundo. A posição do móvel, por exemplo, é 20 metros quando o tempo for igual a 3 segundos. Então, observe só, eu posso encontrar a posição do móvel em qualquer tempo. E a equação matemática que me dá essa posição em relação ao tempo, nós chamamos de função horária da posição. Então, essa função permite determinar a posição do móvel, a posição de uma partícula, durante um determinado instante de tempo. E ela é dada por essa equação. A posição do móvel, que nós chamamos de S, ou a posição final, é igual à posição inicial, que nós chamamos de SO, mais VOT, mais 1 meio de AT ao quadrado. Lembrando, esse VO é a velocidade inicial, esse T é o instante de tempo, esse A é a aceleração do móvel. Esta equação, você relaciona quem? A posição do móvel em relação ao tempo. Observe só, a variável que nós temos aqui é a variável t. O tempo é que muda. Esse SO, a posição do móvel, é uma constante. Esse V, que é a velocidade inicial, também é uma constante. Esse 1 meio de A também é constante. Então, nesta equação, nós temos aqui os termos independentes. O que nós chamamos de termo independente? É o termo que não depende de ninguém. Então, você tem aqui o termo independente SO, que é a posição do móvel. Você tem o coeficiente do tempo, que é VO. Então, VO está relacionado com o tempo T, é o coeficiente do tempo T. E 1 meio de A
é o coeficiente de t ao quadrado. Então, se eu perguntar para você assim, quem é o coeficiente do tempo t? Quem é o coeficiente de t? É a velocidade inicial. Quem é o coeficiente de t ao quadrado? É 1/2 da aceleração, ou seja, é a metade da aceleração do móvel. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, posição S é igual a 20 mais 5 vezes t mais 3 vezes t ao quadrado. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma função horária da posição desse móvel. Esta equação relaciona a posição S com o tempo t. Aí eu pergunto para vocês, quem é a posição inicial, que nós chamamos de SO? A posição inicial, senhores, é o termo independente, que está sozinho nessa equação. Quem está sozinho nesta equação aqui, senhores, ó, é o 20. Então, 20 ó, é a posição inicial do móvel. Se eu perguntasse, por exemplo, quem é a velocidade inicial? A velocidade inicial, que nós chamamos de VO, é o coeficiente de t. Quem é o coeficiente de t? Quem está ligado a t, que está próximo, colado ao tempo t. É 5. Então, a velocidade inicial desse móvel é igual a 5 metros por segundo. Se eu perguntar para você quem é a aceleração do móvel? A aceleração do móvel, 1/2 da aceleração, a metade da aceleração, é o coeficiente de t ao quadrado. Aí você vê, quem é o coeficiente de t ao quadrado? Não é 3? O coeficiente de t ao quadrado não é 3? Então, a aceleração vai ser o quê? Vai ser o dobro desse 3. Então, a aceleração vai ser igual a 6. Tá bom? Então, a aceleração do móvel sempre é o dobro do coeficiente de t ao quadrado. Quem é o coeficiente de t ao quadrado? É 3. O dobro de 3 é 6. A outra equação que nós vamos estudar, nós chamamos de equação de Torricelli. Esta equação não tem dentro da sua estrutura o tempo. E ela relaciona o quê, professor? Ela relaciona o quê? Ela relaciona a posição do móvel, o deslocamento do móvel, com a variação da velocidade. Tá bom? Sem necessitar do tempo. E a equação de Torricelli, por exemplo, ó, quando a velocidade for v, a posição do móvel é SO. Quando a velocidade for VO, a posição do móvel é SO. Quando a velocidade for v, a posição do móvel é S. Então, o que esta equação vai fazer? A posição do móvel é igual a S. O que esta equação vai fazer? Vai relacionar a velocidade do móvel, a velocidade final do móvel, com o deslocamento. E ela é dada através desta expressão, onde você tem velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração do móvel vezes o deslocamento. Então, v ao quadrado é igual a VO ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, esta equação ó, relaciona a velocidade final do móvel com o deslocamento que nós chamamos de ΔS. Tá bom? Onde esse V é velocidade final, VO velocidade inicial, o A é a aceleração e ΔS é o deslocamento, a distância percorrida por esse móvel. Primeiro exemplo, uma aplicação. Primeira situação diz assim, ó, uma partícula desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado, de acordo com a seguinte equação horária da posição. Então, qual é a equação horária da posição desse móvel? Essa expressãozinha bem aqui, ó. S, que é igual a 32 menos 15 vezes t, mais 4t ao quadrado. Aí diz assim, ó, no SI, ou seja, as unidades de posição, que nós chamamos de S, e de t, que seria o tempo, elas são unidades do SI, do Sistema Internacional de Unidade de Medidas. Ele diz assim, ó, determine, letra A, a posição inicial, a velocidade inicial do móvel e a sua aceleração. Primeira coisa que você faz para responder essa questão
essa alternativa, essa letra, você vai tirar os dados. Então, quais são os dados? Ora, o que ele quer na letra A? Ele quer para você encontrar quem? A posição inicial do móvel, que nós chamamos de SO. A velocidade inicial do móvel, que nós chamamos de VO. E a aceleração, que nós chamamos de A. Então, para a gente encontrar a posição inicial, velocidade inicial e a aceleração, nós vamos fazer por comparação. Então, nós vamos pegar a função horária da posição, a equação horária da posição, do movimento retilíneo uniformemente variado, que é S, que é igual a SO mais VOT mais 1 meio de AT ao quadrado, e nós vamos comparar com a equação horária da posição desse móvel, que é quem? S, que é igual a 32 menos 15t mais 4t ao quadrado. Comparando, senhores, você observe só, quem é o termo independente nessa equação? Não é 32? Então, o termo independente é a posição inicial. Então, a posição inicial do móvel é igual a 32. 32 o que, professor? Qual é a unidade de posição no SI? Ora, senhores, a posição, a distância é dada em metro. Ou então você pode fazer assim, ó, esta equação aqui de cima não é igual a S, ó, S que é igual a SO mais VOT mais 1 meio de AT ao quadrado. Esta equação de baixo também não é igual a S, S que é igual a 32 menos 15t mais 4t ao quadrado. Se esta equação de cima é igual à equação de baixo, ó, se essas equações são iguais, então significa dizer que esse SO é igual a 30 e é igual a 32. Então, a posição do móvel, por comparação, é igual a 32 metros. Ora, quem é a velocidade do móvel? A velocidade do móvel, senhores, é o coeficiente de t. Quem é o coeficiente de t nessa equação? Ó? Não é menos 15? Então, a velocidade inicial é menos 15. Qual é a unidade de velocidade no SI? É metros por segundo. Então, a velocidade inicial, senhores, é igual a menos 15 metros por segundo. Que você pode também fazer da seguinte forma. Ó. Quem é o termo que está multiplicando o tempo nesta equação? Não é VO? Quem é o termo que está multiplicando o tempo nessa equação de baixo? Não é menos 15? Então, se essas equações são iguais, então esse VO é igual a menos 15. Então, a velocidade inicial é igual a menos 15 metros por segundo. O próximo passo é encontrar a aceleração. Como é que eu faço para encontrar a aceleração, senhores? Ora, na dica anterior não disse que a aceleração era o dobro do coeficiente de t ao quadrado? Quem é o coeficiente de t ao quadrado? Não é 4? Quanto é o dobro de 4? 8. Então, a aceleração ó, é igual a 8. 8 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Então, sempre a aceleração, senhores, é o dobro, é 2 vezes o coeficiente de t ao quadrado. Quanto é o coeficiente de t ao quadrado? 4. 2 vezes 4, 8. Então, a aceleração é igual a 8. Você pode fazer também o seguinte, ó. Quem está multiplicando t ao quadrado na equação de cima? 1 meio de a. 1 meio de a vezes t ao quadrado. Quem multiplica t ao quadrado na equação de baixo? 4. Então, você pode dizer ó, que 1 meio de a é igual a 4, já que essa equação aqui é igual a esta. Então, você faz ó, 1 meio de a igual a 4. Quem eu quero encontrar o valor de a, então esse 2 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, a vai ser igual a 2 vezes 4. Então, a é igual a 8. 8 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do móvel é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Então, a posição do móvel é igual a quanto? É igual a 32. A velocidade inicial, menos 15, e a aceleração é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Segundo exemplo. O segundo exemplo diz assim, ó, uma motocicleta pode manter uma aceleração constante. Então, quanto é a aceleração? A aceleração é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial de um motociclista que deseja percorrer uma distância de 500 metros em linha reta, chegando ao final com uma velocidade de 100 metros por segundo, é de
Então, o que ele quer para a gente encontrar? Ó, a velocidade inicial do motociclista. Tá bom? O que esse motociclista quer fazer? Ele quer percorrer uma distância de 500 metros e ao final desses 500 metros ele quer chegar com uma velocidade de 100 metros por segundo. Então você quer encontrar quem? Ó, a velocidade inicial do motociclista. Ele tem que partir com uma certa velocidade, ele vai percorrer uma distância correspondente a 500 metros, para no final desses 500 metros ele alcançar uma velocidade, que seria a velocidade final de 100 metros por segundo. Primeira coisa que você faz é tirar os dados. Então, quanto é a velocidade final desse motociclista? É igual a 100 metros por segundo. O deslocamento que ele vai percorrer, que nós chamamos de ΔS, a distância percorrida por ele, é igual a 500 metros. A aceleração dessa moto é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E queremos encontrar a velocidade inicial desse motociclista. Então, observe só, nesta expressão, senhores, eu não tenho o tempo. Ele não me deu tempo. Se ele não me deu tempo, então eu vou procurar usar uma equação que não precisa do tempo. Que equação é essa? É a equação de Torricelli, onde eu tenho que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Ora, o que eu quero encontrar? O que eu tenho? Ora, ele me deu a velocidade final, que é 100. Ele quer para a gente encontrar a velocidade inicial, ó, o VO. Ele me dá a aceleração, que é 10. E ele me dá o deslocamento, que é igual a 500. O que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores. Então, você vem. Quem é V? V é igual a 100. Então, vai ficar, né, V ao quadrado. Então, vai ficar 100 ao quadrado. Igual a VO ao quadrado. Quanto é o valor de VO? Eu não sei quem é, então eu repito. VO ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração. Quanto é o valor de A? O valor de A é 10. Então fica 2 vezes 10. Vezes ΔS, que é a distância percorrida, que é igual a 500. Fazendo essas contas, você tem 100 ao quadrado. É a mesma coisa que 100 vezes 100. Dá igual a 10.000. Igual a VO ao quadrado. Repito, VO ao quadrado. Mais... Aqui você tem 2 vezes 10. 2 vezes 10 dá 20. Aí você tem 20 vezes 500. 20 vezes 500 é igual a 10.000. O que eu quero encontrar? Né, o valor da velocidade inicial. Então, eu vou isolar a velocidade inicial. Então, vai ficar assim. Ó, velocidade inicial ao quadrado é igual a quem? Ó? A 10.000. Esse aqui passa por tudo mesmo, vai ficar menos 10.000. Então, a velocidade inicial vai ser igual a quem? Aí você tem 10.000 menos 10.000 dá igual a 0. Então, a velocidade inicial ao quadrado é igual a quanto? É igual a 0. Então, a velocidade inicial vai ser igual a quanto? A raiz quadrada de 0. Quanto é a raiz quadrada de 0? A raiz quadrada de 0, senhores, é igual a 0. Então, quanto é a velocidade inicial desse móvel? É 0. Esse móvel ele parte do repouso. Por que ele parte do repouso, professor? Porque ele está parado. A velocidade dele inicial é 0. Então, ele parte com velocidade 0. Como ele tem uma aceleração de 10 metros por segundo, após 500 metros, ele atinge uma velocidade de 100 metros por segundo. Terceira questão. Terceira questão diz assim, um automóvel que desacelera, observe essa informação, que desacelera desde 25 metros por segundo até o repouso, com uma aceleração constante igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Podemos obter seu deslocamento nesta etapa fazendo. Então, o que ele quer para a gente encontrar? O deslocamento desse automóvel nesta etapa. Então, a primeira coisa que você faz é tirar os dados. Então, ele diz assim, um automóvel que desacelera desde 25 metros por segundo. Então, 25 metros por segundo é o quê? É a velocidade. Que velocidade é essa? A velocidade inicial
desse automóvel, até o repouso. Então, observe só, esse automóvel ele tem velocidade de 25, ele vai sofrer uma desaceleração e a sua velocidade vai diminuir até chegar em zero. Então, zero é o que? É a velocidade final, que nós chamamos de V. Com uma aceleração constante de módulo igual a 2,5 metros por segundo. Então, quanto é a aceleração desse móvel? Ora, senhores, como a velocidade está diminuindo, então a aceleração ela é negativa e ela é igual a menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Professor, por que ficou negativo? Porque a velocidade está diminuindo. Ó. Ele está sofrendo uma desaceleração. Então, por isso que você coloca aqui menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. O que ele quer para a gente encontrar? Ele diz, podemos obter seu deslocamento. Então, ele quer para a gente encontrar quem? O deslocamento do móvel. Então, observe só, ele deu o intervalo de tempo nesta equação? Não. Então, que equação eu vou usar? A equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes ΔS. Então, você vai substituir. Quanto é a velocidade final? Zero. V é igual a zero. Então, você coloca zero ao quadrado. Igual a velocidade inicial ao quadrado. Quanto é a velocidade inicial? 25. Então, fica 25 ao quadrado. Mais duas vezes a aceleração. Quanto é o valor da aceleração, que nós chamamos de A? É igual a menos 2,5. Então, fica menos 2,5. Vezes ΔS. Quanto é o valor de ΔS? Não sei, quero encontrar. Então, eu repito ΔS. Fazendo as contas, você tem 0 ao quadrado, dá zero. 25 ao quadrado, senhores, é 25 vezes 25. Dá igual a 625. Mais, aí você tem duas vezes menos 2,5, dá igual a menos 5. 2 vezes 2,5 dá 5. Com sinal menos, mais por menos dá menos. Então, dá menos 5. Menos 5 o quê? ΔS. Como eu quero encontrar o deslocamento ΔS, então eu vou isolar o ΔS. Vai ficar, trouxe ele para o primeiro membro, antes da igualdade você tem o primeiro membro, então vai ficar positivo. Então fica 5 ΔS igual a 625. Então, com o 5 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, fica ΔS é igual a 625 dividido por 5. Então, ΔS, que é o deslocamento do móvel, é igual a 125 metros. Por que metros, professor? Porque a distância aqui está dada a distância é dada em metros. Então, quanto foi o deslocamento desse móvel até ele parar, até ele atingir o repouso? Ora, senhores, até ele atingir o repouso, ele percorreu 125 metros. Observe só, você tem um móvel que tem uma velocidade de 25, o motorista ele pisa no freio, fazendo com que ele sofra uma desaceleração, e aí ele vai freando, a velocidade vai diminuindo até ele para. Quando ele para, a velocidade dele é zero. Então ele estava com velocidade de 25, chegou até zero. Ora, senhores, de 25 a 0 ele percorreu que distância? Ele percorreu 125 metros. Senhores, muito obrigado, que Deus abençoe, até a próxima aula.